Vamos para o nosso devocional número 2. Fizemos o devocional número 1 e agora nós vamos para o nosso devocional. O nosso devocional está em Jó 42:2. E eu já te peço que você siga o nosso canal, compartilhe, já deixa aquele like, compartilhe os vídeos, para toda a sua família. Em nome de Jesus. Meu nome é Vitor Hugo e estamos aqui com estudos bíblicos, reflexões, Estamos aqui falando da palavra do Senhor, ensinamentos, coisas que nós estamos vivendo no dia a dia. Isso reflete muito na nossa vida com Deus. Então, Jó 42:2, e o tema do nosso devocional é: o cenário não muda o propósito que Deus tem na sua vida. Qual que é o seu cenário hoje? É caótico? O seu cenário hoje é de uma guerra? Você está vivendo uma guerra? Você está vivendo uma tempestade financeira, na saúde, uma escassez? O cenário não muda o propósito que Deus tem na sua vida. Vamos ler comigo Jó? Pega a sua Bíblia aí comigo. Já vai preparando o seu copo com água. Jó 42:2 diz assim a palavra do Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos, Deus cumpre o seu plano para a sua vida, para a sua família, para você mesmo que está assistindo esse vídeo, que está se sentindo desenganado. Deus cumpre o seu plano, independente das suas circunstâncias, independente do seu momento em que você se encontra hoje. Então Deus, Ele não muda o seu plano. O que Ele fala, Ele promete. O que Ele cumpre, porque Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Olha para você ver, e nós pegamos exemplos dentro da Bíblia, quando Jó foi vendido como escravo, preso injustamente. Foi armada uma cilada na vida de José. Mas o cenário que José estava vivendo não muda o propósito dele se tornar governador. Talvez o cenário de José, muitas vezes passou pela cabeça de José, que ele iria morrer, que ele iria ficar naquele deserto, naquele lugar, sofrendo. Mas o plano, o propósito que Deus tinha na vida de José, leva José a ser governador. E talvez hoje você se encontra nessa situação, em que você está cercado e você está num deserto, você não encontra uma sombra, você não encontra uma água fresca. É todo dia uma luta diferente, é todo dia uma situação adversa, é todo dia um problema para você resolver. O cenário que você vive hoje não é o fim, porque o propósito que o Senhor tem para você é maior do que esse cenário que você está vivendo. Nós vemos quando Davi recebe a unção no meio dos seus irmãos. Ali tinha vários irmãos e o pai de Davi achava que era o mais forte, que era o da batalha, que era o que enfrentava as guerras, que era o mais robusto, o mais bonito. Mas Davi vai receber essa honra, Davi vai receber essa unção no meio dos seus irmãos. E mais tarde o que acontece? O cenário na vida de Davi foi de perseguição. O rei Saul começa a perseguir Davi. Mas isso não muda o propósito. No tempo certo, Davi se torna rei de Israel. Você está vivendo momentos de perseguição? Estão te invejando? Você está sofrendo com uma inveja muito grande? Estão botando um olho gordo nas suas coisas? Esse cenário, neste momento, não muda o propósito. Porque Deus vai te fazer você assentar na mesa. E essa mesa terá um manjar, um banquete. Porque Deus não quer que você come de migalhas que caem da mesa. Então isso é muito maravilhoso. Olha o apóstolo Paulo, vai pregar em igrejas, em praças, sinagogas. Paulo está lá pregando. E quando ele foi preso, ele continua adorando, continua louvando, ele continua sendo um instrumento usado por Deus. E ele vai escrevendo cartas que se tornam livros, que até hoje nós estamos lá, as cartas paulinas.
Então nós vemos que nada pode parar o propósito de Deus na sua vida. É só um momento, é só uma fase. Jesus ali, estando ali naquela manjedoura, no estábulo humilde de Belém, na cruz dolorosa do Calvário, nosso Jesus jamais desviou do propósito que era salvar a humanidade. Ele cumpriu esse propósito. Desde o início, Jesus já sabia da sua missão. E mesmo que o cenário foi adverso para Jesus, a essência do plano de Deus permaneceu inalterada, ela não mudou. Se cumpriu. Então, quando Jesus vai declarar assim, está consumado, ele confirma o cumprimento, o propósito fiel e eterno. Então, Deus não é como o ser humano. O ser humano, ele te promete algo, mas amanhã ele já fala outra coisa. Ele fala hoje com você que vai fazer algo. Amanhã ele já muda de opinião, ele já não cumpre aquilo que ele te prometeu. Hoje, amanhã ele não cumpre, mas Deus não. Deus não altera o plano dele por causa das circunstâncias, porque Jesus viveu várias circunstâncias negativas e não alterou no propósito. Ele cumpre propósito, mesmo que o seu cenário seja um cenário improvável, mesmo que o seu cenário seja um cenário que não der frutos, que seja infrutífero, que seja seco. O Senhor cumpre propósito. Guarda isso na sua mente. E mesmo que o cenário diga para você que é o fim, e que pessoas ao seu redor vão dizer é o fim, acabou, as evidências gritam, as circunstâncias gritam que é para você desistir. Então Deus está dizendo para mim e para você, ainda existe vida. Ainda existe vida no meio dessa turbulência, no meio da morte. Então, Deus não precisa de cenário favorável. Nós é que queremos viver uma vida boa, uma vida luxuosa, bem, cuidar da nossa casa, da nossa família. A geladeira está sempre cheia, né? Ter um dinheirinho no bolso para poder dar um passeio, comer uma pizza, um hambúrguer. O cenário, muitas vezes para nós queremos que o cenário seja favorável, mas Deus não, porque Deus não é limitado. O nosso Deus não tem limites e Ele não precisa que o cenário, o meu e o seu cenário, seja favorável para cumprir o que te prometeu. Então, eu quero declarar para a sua vida que você confie. Eu quero declarar para a sua vida que você descanse, que você creia, porque a promessa que o Senhor fez está de pé. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Pegue o seu copo com água e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque o teu propósito permanece firme, mesmo nos momentos difíceis. Ensina-me, Senhor, a confiar mais em ti, pois nenhuma circunstância pode nos frustrar, nem os teus planos. Pai, vai dando forças para perseverar, para descansar na tua promessa. É a oração que nós fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.